Sejam bem-vindos ao canal Acredite TV. Deixe o like nesse vídeo e se inscreva para mais conteúdos. Bem claro aqui diante de nós. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todos os mortos haverão de ressuscitar quando o Senhor Jesus Cristo retornar em glória. Mas nem todos os mortos entrarão nesse novo mundo de felicidade eterna que nós já começamos a ouvir a descrição. João aqui, nessa quinta parte da visão, ele escuta Deus se referir à segunda morte, que é explicada aqui como sendo o lago que arde com fogo e enxofre. Deus se refere a essa segunda morte como sendo um lago de enxofre que está ardendo em chamas, ou seja, que nunca se apaga. É lá que será lançada uma parte da humanidade, em contraste profundo com a outra parte que estará nesse novo mundo de felicidade eterna. A realidade que nós enfrentamos aqui é que existem apenas dois destinos para a raça humana. Ou o novo mundo, que vai ser criado por Deus e onde serão felizes, agraciados por todo sempre, ou o lago que queima com enxofre eternamente, trazendo dor e sofrimento e que Deus chama de segunda morte. Ele chama de segunda morte em contraste com a primeira morte, que todos nós vamos experimentar. Todos nós vamos experimentar essa primeira morte. A segunda morte é o sofrimento eterno que acontecerá nesse lago que arde com fogo e enxofre. É chamado de morte porque significa uma separação de Deus. Não significa extinção, como muita gente pensa, que depois de morrer, então o castigo do ímpio é ser extinto, é ser aniquilado. Não, mas é um sofrimento eterno, é um morrer eterno, é querer morrer e nunca acontecer isso. É um desejo de morte, uma experiência de morte eterna que não tem fim nesse lago que arde com fogo e enxofre. E quem são aqueles que irão para o lago que arde com fogo e enxofre e que não entrarão no novo céu e na nova terra e que não viverão na presença de Deus em perfeita alegria e plenitude? São 8 tipos de pessoas que o apóstolo João descreve aqui. É importante notar que essas pessoas não são pessoas que eventualmente praticaram alguns desses atos e se arrependeram e creram em Jesus, mas são pessoas que nunca se arrependeram dessas práticas e que viveram nessas práticas. E quem são estes? Olha a lista aqui. Os covardes, ou seja, aqueles tímidos que nunca tiveram coragem de assumir Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador diante dos homens. Os incrédulos, que passaram sua vida se recusando a crer em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Os abomináveis, que durante sua vida praticaram atos depravados, cometendo pecados nojentos de ordem sexual. Assassinos, pessoas que propositadamente, intencionalmente procuraram o mal dos outros, chegando mesmo a tirar a vida dessas pessoas. Os impuros, aqueles que passaram uma vida de imoralidade sexual, como prostituição, adultério, fornicação. Feiticeiros, pessoas que se envolveram e nunca deixaram de se envolver com ocultismo, artes mágicas, invocação de mortos, mediunidade, falar com espíritos, lançar maldições, fazer pacto com espíritos malignos, todos aqueles que viveram na prática do ocultismo. Os idólatras, que adoraram imagens, que se curvaram diante de ídolos como se fossem Deus durante toda a sua vida. E os mentirosos, gente que nunca fala a verdade, que passaram a vida contando mentiras, uma vida de falsidade, hipocrisia, enganando os outros. Essa é a lista daqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, onde serão atormentados pelos séculos dos séculos, em contraste com aqueles que entrarão no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, onde Deus está presente, onde Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais nada que perturbe o nosso coração e a nossa alma. Que realidade terrível e tremenda, você que me escuta, que realidade terrível e tremenda. Como eu disse, existem apenas 2 estados nos aguardando no futuro. Ou o novo céu e a nova terra, com Cristo para todo sempre, ou a segunda morte no lago de fogo e enxofre. O que vai fazer a diferença de um para o outro
é o arrependimento dos seus pecados, a fé em Jesus Cristo e beber de graça da água da vida que Deus nos oferece através do Evangelho. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e continue assistindo.